Fala galera, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com todos. Ana Gabriela, professor, vou mandar a atividade hoje porque o único celular que presta tirar foto é da minha mãe. Certo, tudo ótimo, Eduardo. Então, hoje vai ser dado continuidade ao que a gente já vem fazendo, né? Sobre o assunto de princípios de treinamento esportivo. E, como vocês sabem, hoje tem uma atividade para vocês entregarem, né? Hoje é o último dia e, infelizmente, é aceitável até as 23 horas, 23 minutos e 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então é o tempo que vocês têm para me entregar essa atividade hoje. Professor, não pode se entregar amanhã? Não, hoje. Isso eu vou explicar mais no final da aula. Então, a aula de hoje vai ser o fechamento do conteúdo, certo? Então, para quem fez a atividade, vai pegar a atividade agora em mãos e a gente vai corrigir as questões. E quem não fez, aproveite para receber essa colher de chá. Certo? E aí fica mais fácil, aí terminou a aula, vocês já encaminham para o e-mail. Garantam aí a pontuação de vocês, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou a gente já pode iniciar? Acho que não, né? Vocês estão muito calados hoje. Isso, Matheus. É aquela que a gente discutiu na outra aula, as questões, e hoje eu vou corrigir. Vou explanar para vocês aqui os slides. Então, quem já fez, pega a atividade que já fez para ir corrigir, certo? É a hora do feedback agora, de saber o que acertou, o que errou, discutir por que aquela. Vamos lá. Estão visualizando os slides já? Então vamos começar. Primeira questão. A primeira questão, ela dava um trecho, né, de uma definição e queria saber fazia referência a qual princípio de treinamento essa definição. Então, ele falava o seguinte, abre aspas, a perda das adaptações fisiológicas e de desempenho, chamada destreinamento, ocorre rapidamente quando uma pessoa encerra sua participação na atividade física regular. Deixa eu só aceitar aqui quem está entrando. Apenas 1 ou 2 semanas de destreinamento acarretam redução na capacidade tanto metabólica quanto da realização do exercício. E muitos aprimoramentos induzidos pelo treinamento são perdidos completamente em alguns meses. Em outras palavras, o que é que essa definição está dizendo? Eu tenho uma rotina de treinamento e se eu passar 1 ou 2 semanas sem treinar, isso vai reduzir minha capacidade tanto metabólica quanto a capacidade de voltar a realizar aquele exercício com a mesma intensidade. E aí a gente viu dentro dos princípios de treinamento desportivo que existe um dos princípios que realmente fala sobre isso, né? Essa questão de reverter o quadro, né? Eu estou num quadro favorável, pelo fato de eu não treinar mais, ele vai reverter para um quadro desfavorável. E daí, que tipo de princípio é esse? Destreinamento, reversibilidade, sobrecarga ou adaptação. Quem fez, estou aceitando respostas. Matheus, Diego, Lorena, Ana Gabriele. Exatamente. É o princípio que a gente chama de reversibilidade. Ah, professor, mas dentro da definição tem o nome de destreinamento. Por que não pode ser? Destreinamento é a situação só para dizer que parou de treinar, né? Não chega a ser considerado um princípio de treinamento. O princípio mesmo em si, que vai falar sobre essas definições, que parou de treinar, que vai perder capacidade metabólica, realização de exercício, questão de intensidade, né, que é carga, será reversibilidade mesmo, certo? Então, primeira questão, letra B de bola. Questão 2.
Questão 2 também eu tenho uma definição, né? E eu quero saber a qual princípio está se referindo. Abre aspas. Algumas pessoas são naturalmente mais flexíveis, talento natural para yoga, ginástica. Outras são mais fortes, facilidade para musculação, escaladas. E outras têm maior potência aeróbia, né? Ou seja, tem mais facilidade para correr, natação. Em um grupo, pessoas diferentes apresentam diferentes níveis iniciais de aptidão física, seja ela morfológica, cardiorrespiratória, muscular ou articular. Fecha aspas. O que essa definição aí está me levando a crer? Que é um princípio de progressividade, individualidade, especificidade ou adaptabilidade. A gente viu aí que são vários organismos, cada organismo aí tem, uns são mais flexíveis, outros são mais fortes, outros têm mais resistência. Então, que tipo de treinamento esportivo eu estou me referindo? Matheus, C ou D? C ou B? Pronto, beleza, então. Então, quem colocou letra B de bola acertou, né? Esse é o princípio que a gente chama aí de individualidade biológica, tá? É que ele fala que todo organismo é único, todos vão ser diferentes um dos outros. Então, o meu é diferente do de cada um de vocês e vice-versa, ok? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida ou só dívidas? Seguimos então. Vixe, Eduardo, tá ruim, viu, dívida? Questão 3. Menos mal, Eduardo, só dúvidas, viu? Não tendo dívidas, tá ótimo. Não queira ter dívida, não. As leões, você fica investindo muito no FIFA aí, ó, aí dá prejuízo. Terceira questão. Pessoal entrando. Qual o princípio do treinamento refere-se ao fato de que um sistema ou tecido deve ser exercitado em um nível além do qual está acostumado para alcançar uma adaptação ao treinamento? Aí eu vou para uma exemplificação. Imagine aí que eu estou na academia, né? Eu faço lá um movimento, uma atividade para peito, eu faço o supino reto com 10 quilos em cada lado. Só que eu já estou há 2 meses com esse peso, né? E essa situação aí, o meu corpo já está adaptado, né? Essa situação aí de estar com esses 10 quilos em cada lado, ou seja, um total de 20 quilos. E eu já não consigo mais sentir que está forçando, eu não consigo ver minha musculatura mais doer, então é como se o organismo realmente se adaptou àquela situação. Porém, a questão aí fala qual o princípio em que eu vou exercitar um nível além do qual eu já estou acostumado. Ou seja, eu vou excitar o músculo além do que ele já está acostumado. O que quer dizer isso? Eu vou forçar ele a trabalhar mais. Então, que tipo de princípio eu estou me referindo? CC, sobrecarga. Vamos ver quem acertou. Sobrecarga, tá? Quando a gente está numa situação de homeostase, equilíbrio, e esse equilíbrio ele é perturbado, né? Então lá o meu corpo está paradinho lá, já está se adaptando, né? Tem a relação com a adaptação. Então, para que a gente tenha um bom resultado, a gente vai ter que estimular, né, a musculatura. E a gente vê também que a sobrecarga ela pode ser de duas situações. Sobrecarga de volume, que é quando a gente tem aí uma questão de aumento de tempo no treino, número de repetições, aumento no número de sessões. Isso aí eu estou me referindo a sobrecarga de volume. Quando me refiro a sobrecarga de intensidade, eu me refiro aí a um aumento de velocidade, de frequência cardíaca, de mais carga, mais inclinação. Então, assim, eu tenho que ver que a sobrecarga ela não deve ser apenas quantidade, né, quantitativo, mas também tem que ter qualidade, né? E daí eu vou ver aí situações como amplitude de movimento, a forma correta de executar, né, os tipos de contração, se vai ser uma contração mais concêntrica ou excêntrica. O que é isso, professor? Concêntrica é aquela que você faz mais devagar para a musculatura ser trabalhada mais.
Excêntrica você vai realizando um movimento de volta. Concêntrica vem, excêntrica vai. É como se você fosse fazer um movimento de mostrar o bíceps. Então, o braço vindo, né, em direção ao ombro é um movimento concêntrico. Você está concentrando a musculatura. Na forma que você vai devolvendo o braço ao lugar inicial, é uma excentricidade, tá? Então, na sobrecarga, ela deve ser pensada aí com algum cuidado, né? A gente tem que sempre ter cuidado sobre esse princípio aí, porque estímulos podem também significar aí um efeito não desejável. Então a gente tem que estar sempre fazendo a atividade física pensando na sua situação orgânica atual, né? Para não exagerar. Certo? Então, quem colocou letra C, sobrecarga, acertou. As leãs, já errei duas. É o que dá fazendo as pressas. Eu tô olhando aqui minhas respostas e já vou vendo que errei. Você só quer jogar FIFA, eu já disse, né? Aldrine, qual o melhor? O que, Aldrine? A questão da concentração, se é concêntrica ou excêntrica, é isso? Bem, a questão é um movimento concêntrico, né? Ele é mais trabalhado, né? Até porque você vai fazer um movimento mais lento ao ponto de contrair a musculatura. Concêntrico é contração, né? Contrair. Excêntrico é a questão do relaxamento do músculo. Então, esse movimento, por exemplo, que vocês fazem, né, quem está na musculação, de fazer, por exemplo, uma rosca direta, né? Pegou a barrinha lá, fez aquele movimento de subir e descer. Então, o movimento de subir o braço, deixa eu ligar a câmera só para vocês verem aqui. Então, aqui, ó, esse movimento aqui é concêntrico, tá? Porque eu estou concentrando a força e a musculatura. Esse movimento aqui. Quando eu desço o braço, eu estou relaxando. Então, você percebe que a musculatura ela volta à posição inicial. É excêntrico. Quando o músculo é contraído, concêntrico, tá? Seguimos ou alguma dúvida ainda sobre essa questão? Questão 4. O indivíduo deverá ser sempre considerado como a junção do genótipo e do fenótipo, dando origem ao somatório de especificidade que o caracteriza, fecha aspas. Esse princípio, que princípio eu estou me referindo? Quando eu falo sobre genótipo e fenótipo, eu estou falando sobre indivíduo, né? Sobre organismo. E a gente sabe, a gente já bateu nessa tecla mais de uma vez, que quando a gente fala de organismo, a gente tem que estar sempre com o ensinamento que todo organismo, o indivíduo, ele é único, né? Então, estou me referindo aí a uma individualidade biológica, né? Que é a junção do genótipo e fenótipo para dar origem a esse somatório aí de características que nos definem, ok? Letra A. Questão 5. Questão 5, eu tenho outra definição, abre aspas. Para um bom desenvolvimento das valências físicas, tanto para alunos quanto para atletas, é necessário respeitar os princípios científicos do treinamento desportivo. Considere o indivíduo submetido a um trabalho muito intenso, que só poderá executá-lo por curto espaço de tempo. Por outro lado, em um trabalho de longa duração, a carga será necessariamente moderada. Então a gente vê aí duas situações. Quando for num curto espaço de tempo, ele vai ter aí um trabalho muito intenso, né? Ele vai investir aí na intensidade. Quando for um trabalho mais longo, né, mais demorado, ele vai ter uma carga aí mais moderada, né? Então, esse princípio aí se refere ao quê? Continuidade. Ele se refere interdependência, volume e intensidade, individualidade biológica ou especificidade. A, B, C ou D. Vamos ver. B de bola. Então, todos aqui acertaram, pelo que estou acreditando aqui no chat. Então, estamos aí falando desse princípio aí, né? E como eu já venho falando, esse princípio também está ligado à questão da sobrecarga, né? Porque o aumento da carga de trabalho, ele vai ser um dos fatores que vai melhorar a performance, né?
E esse aumento aí ele vai ocorrer por conta do volume e também devido à intensidade. E aí, independente de uma especialização esportiva, por exemplo, de um esporte em específico, né? Essa questão aí referenciada de grande quantidade, que eu me refiro a volume, e alta qualificação, que eu me refiro à intensidade, eles vão ser duas variáveis, né, que vão estar sempre se adequando às fases de treinamento. Então a gente percebe aí que nesse primeiro momento o cara estava num trabalho mais curto, digamos assim, em termos de tempo, por isso que ele colocou mais carga, né, mais intenso. E depois, no outro lado, ele estava num período de atividades que podia ter uma longa duração, e daí ele teve que maneirar a carga. Então ele se ajusta, né? Essas variáveis aí, elas vão se adequar a essas fases de treinamento dele, tá? Então, letra B de bola. 6. Questão 6. Na atualidade, com o crescimento das atividades esportivas e o modismo do corpo perfeito, várias pessoas têm procurado o profissional da educação física. Cabe a tal profissional elaborar e planejar os treinos seguindo os princípios de treinamento desportivo. Quais são esses princípios? Então, essa questão aqui era uma questão em que você ia dizer em qual alternativa eu tinha exemplos de princípios de treinamento desportivo. Nem todos estão aí, mas alguns. Letra A, individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, interdependência, volume e intensidade. B, sobrecarga, mesociclo e micro. C, adaptação, volume e transição. D, individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade e microciclo. Eu até expliquei na outra aula sobre microciclo, nessa questão de treinamento em poucos dias ou em muitos dias. Mas a resposta certa aí será a letra A, unanimidade aqui pelo que eu estou vendo. Individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, interdependência, volume e intensidade. Tranquilo até aqui, né? Seguimos. Outra questãozinha muito fácil. Qual aquela que não é um treinamento desportivo? Qual que a gente não estudou aqui? Letra A, individualidade. B, composição corporal. C, adaptação ou interdependência, volume e intensidade. Show de bola, né? Composição corporal, letra B de bola. Seguimos. Pronto, nessa questãozinha aqui, a gente vai ter... a gente pode ir por dois métodos, né? Tem um método de exclusão, né? Você vai respondendo e vai encaixando aí qual a resposta mais adequada. Então, eu tenho aí 6 princípios de treinamento desportivo e tenho 6 definições. Então, eu tenho que saber primeiramente onde eu vou encaixar cada um, né? Vou associar. Vamos por frases. Primeira frase. Um indivíduo será sempre considerado a junção do genótipo e do fenótipo, dando origem ao somatório das especificidades que o caracterizarão. A gente já vê que esse daí é A, né? Que fala sobre individualidade biológica. Então, por questão de exclusão, só poderia ser letra B ou D. Então, já excluiria aí A, C e E. Então, B ou D. Vamos para a segunda letra. O equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação é o que garantirá a existência de uma aplicação progressiva permanente do esforço, conhecida como supercompensação. E aí eu estou me referindo ao quê? Eu tenho um equilíbrio, né? O meu corpo está em equilíbrio e eu vou aplicar uma carga sobre ele e vai existir um tempo de recuperação aí, né? Isso aí vai me garantir o quê? Uma progressão em termos de permanência de esforço e vai gerar uma supercompensação, vai me gerar algo positivo. Então, quando eu aplico essa carga, eu estou estimulando a minha musculatura, né? Então, eu tenho que princípio aí? Ele já começa falando o equilíbrio entre a carga aplicada. Então, se eu estou aplicando uma carga, eu estou, digamos assim, estimulando aquela musculatura para que ela realmente saia daquela situação de equilíbrio, né? Então eu tenho aí uma classificação como princípio de sobrecarga.
Exatamente, Eduardo. Sobrecarga. Então aí a gente já vai ter aí a resposta certa, a letra D de dado, né? Então esse equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação, ele vai estar uma definição aí de sobrecarga. Para continuar, para fechar os demais. A terceira frase, sempre que a homeostase, né, o equilíbrio é perturbado, o organismo dispara um mecanismo compensatório que procura restabelecer o equilíbrio. Aí quando fala em restabelecer o equilíbrio, é uma questão de adaptação, você já mata a charada aí, certo? Então, letra B. Quarta frase, seu grande segredo está na aplicação de uma nova carga de trabalho durante um período de recuperação ampliada. Ou seja, antes que o organismo ao se recuperar totalmente, retorne ao nível de homeostase. Ou seja, você dá continuidade ao que você está fazendo. Se você parar, vai acontecer a reversibilidade. Então, você continuando com aquela carga, você está dando continuidade ao seu processo de treinamento. Então, D de dado para essa frase aí. Próxima frase. Tem como característica que o treinamento deve ser moderado ou montado sobre os requisitos essenciais da performance desportiva, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal e coordenações psicomotoras utilizadas. Então, eu tenho uma questão aí de especificidade. Eu vou estar aplicando determinada carga a um músculo específico a fim de desenvolvê-lo, ou alguma modalidade específica que eu quero desenvolver e aumentar aí minhas capacidades físicas nessa atividade. Então, eu teria como alternativa aí para essa frase a especificidade. E a última, que ele fala que é interdependência volume e intensidade, em um organismo submetido a um trabalho muito intenso, deverá ser realizado em um curto espaço de tempo. Por outro lado, se há necessidade de realizar um esforço maior, né, a carga será moderada. Foi o que a gente comentou ainda há pouco. Então, temos aí como resposta D de dado A, C, B, D, F, E. Ok, vamos seguindo. Questão 9. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou abram o áudio ou escrevam no chat, certo? O treinamento desportivo é uma atividade bastante antiga que evoluiu em uma progressão geométrica através dos tempos. Há milhares de anos, no Egito e na Grécia, já é possível constatar o uso de alguns princípios de treinamento para preparar atletas para os Jogos Olímpicos e para a guerra. O treinamento esportivo é norteado por alguns princípios. Qual a alternativa que não é um treinamento esportivo? Especificidade, adaptação, individualidade biológica ou sobrepeso. Outra questãozinha fácil, né? D de dado, princípio do sobrepeso. Isso, show de bola, galera. Questão 10. Questão 10, eu tinha aí 3 afirmações e das 3 eu teria que analisar se eram verdadeiras ou falsas para escolher a minha alternativa correta, né? Então, a primeira falava o seguinte: o princípio da sobrecarga, progressão e individualidade aponta que a sobrecarga serve para que possa ocorrer melhorias na condição metabólica e funcional do indivíduo, em que o organismo deverá ser submetido a uma rotina de exercícios físicos que venha a oferecer esforços físicos mais intensos do que aqueles a que ele está normalmente acostumado, né? Se ele estava acostumado, ele estava numa fase de adaptação. Então, se ele está sendo aí estimulado, né, para que ele tenha mais esforços físicos e mais intensos, então a gente tem uma definição de sobrecarga, né? E uma questão de progressão, porque está progredindo, e também respeitando a individualidade biológica. Então, a gente tem aí que a 1 é verdadeira. Então, já podemos eliminar a letra C. A afirmativa 2. O princípio da especificidade aponta que a realização de um determinado exercício físico produzirá adaptações no organismo que serão específicas para esse tipo de esforço. Disse tudo, né? Tá a definição aí perfeita do qual é o princípio da especificidade. Então, 1 e 2 estão corretos. Ou é a letra A ou é a letra B. E a terceira, o princípio da reversibilidade
aponta que as adaptações metabólicas e funcionais induzidas pelo exercício tendem a retornar ao estado inicial após a paralisação dos programas prescritos. Também fez uma definição perfeita. Então, se eu não tenho como treinar mais, se eu parar, eu vou voltar ao estado inicial, né? Vou perder ritmo, vou perder tudo. Então, temos como alternativa correta 1, 2 e 3. Tranquilo? Alguma dúvida? Seguimos então. Vocês estão fera demais aí já. 11. A homeostase, né, que é o equilíbrio, vou bater sempre nessa tecla, pode ser definida como o estado de equilíbrio dinâmico, né? Descreve a habilidade do organismo em se ajustar às variações metabólicas induzidas, entre outras coisas, pelo exercício físico e estresse. O princípio do treinamento que melhor descreve tais alterações induzidas pelo exercício é o sobrecarga progressiva, continuidade, adaptação ou especificidade. Ele fala aí, né, que a gente está em equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele pode ser se ajustar a algumas variações metabólicas, né, que podem ser induzidas pela atividade física ou estresse. Mas esse equilíbrio, então, quando a gente fala equilíbrio, a gente já está falando aí, a gente está adaptado, tá uma questão da adaptação, né? É um tipo de equilíbrio dinâmico, né, que pode acontecer. Então, quem respondeu letra C acertou. Adaptação, que vai falar justamente sobre isso aí, né? É uma definição até um pouco mais complexa do que a gente já vem vendo, mas é isso aí mesmo. Ele falando que existe um equilíbrio no nosso corpo que é dinâmico e o organismo ele tem uma habilidade de se ajustar às variações metabólicas. Quando ele falou aí ajustar, justamente, Eduardo, é isso que eu estou falando agora. Quando ele falou aí ajustar, é ele realmente se adaptar, né, ao meio em que ele está ali sendo inserido. Então aí quem se atentou a essa palavrinha-chave ajustar, não teve problema nenhum na resolução dessa questão. Questão 12. O Colégio Americano de Medicina Esportiva publicou recentemente as novas diretrizes para a prática de atividades físicas para as pessoas fisicamente ativas. Dentre essas diretrizes, há uma que propõe a prática de 30 minutos diários de exercícios 5 dias por semana. Ou seja, segundo os estudos, as pessoas devem praticar meia hora todos os dias durante 5 dias por semana. Ou seja, num total aí vai acumular 150 minutos de exercícios semanais. Porém, não é adequado que se faça exercícios uma única vez, mesmo que por 150 minutos. Ou seja, ele está dizendo aí que a gente tem que fazer atividade física 5 vezes por semana e 30 minutos cada dia, ok? E ele está dizendo aí que não é certo que eu pegue os 150 minutos de uma vez só e faça tudo num dia só. Por que isso não é certo? Letra A. Afeta o princípio da individualidade biológica por não respeitar as diferenças entre os indivíduos? Nada a ver, né? B. Afeta o princípio da sobrecarga progressiva, pois não será possível aplicar nova sobrecarga. Não falamos aí sobre sobrecarga. Estamos falando sobre tempo, né? Sobre questão de seguir um treinamento, não usar tudo num dia só. C. Afeta o princípio da continuidade, pois o indivíduo não apresenta regularidades na prática de atividade física. Até então, temos aí ela como certa. E letra D. Afeta o princípio da adaptação, pois uma semana é um intervalo muito grande, perdendo o ponto ótimo para a aplicação de um novo estímulo. A gente vai ter como resposta aí, letra D de dado. Ah, professor, mas por que não é o princípio da continuidade? A gente poderia aí encaixar essa questão, para mim essa questão ficou até um pouco meio vaga, né? Porque a gente poderia estar encaixando aí uma situação de reversibilidade, né? Porque aí vai passar, se você fizer os 150 minutos de uma vez, num único dia, e os outros 4 dias que você não treinará, então não terá aquele estímulo para progressão, né? Então, sempre você vai fazer e vai voltar para o zero. Então, poderia ser essa. A questão da continuidade,
Poderia ser também, devido à questão da regularidade, né? Poderia também estar dentro dessa minha explicação. Só que dentre as alternativas aí, a D é a que mais vai se encaixar, né? Então a gente sabe que o indivíduo ele vai estar adaptado a um meio, mediante ele estar sendo inserido. Só que no momento em que ele faz uma atividade física e coloca dentro dele um intervalo muito grande, ele vai perder o ponto para que seja aplicada uma nova carga, por exemplo, uma nova intensidade, e aí chega-se o princípio da sobrecarga, né? Então ele vai perder esse ponto para que a sobrecarga exista. Então ele nunca vai sair dali. Então ele vai estar sempre na questão da adaptação. Então, dentre as alternativas aí, a que mais vai se encaixar é essa daí, a letra D de dado, certo? Digamos que a letra C está parcialmente certa. A e B estão erradas completamente. Ok? D de dado. Questão 13. A questão 13, eu tinha duas frases em que eu queria saber se uma estava certa e a outra também, se ambas estavam erradas, se uma justifica a outra. Então, define-se individualidade biológica como fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o que faz com que não existam pessoas iguais. Isso a gente já sabe. Considerando a informação apresentada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira frase. O planejamento de um treinamento personalizado é um procedimento de previsão sistemática que permite estruturar a longo prazo o processo orientado para a obtenção de desempenho individual. Ou seja, eu quero fazer um treinamento para membros inferiores, para perna, certo? E daí eu tenho que fazer uma previsão, né, sobre esse treinamento, como vai ser. Tenho que estruturar esse treinamento a longo prazo, né? E daí ter uma orientação para que eu tenha realmente o resultado que eu desejo. Então, sem isso aí eu não teria como ter esse desenvolvimento. Aí ele explica isso aí dizendo o seguinte: cada ser humano possui uma estrutura e uma formação física e psíquica própria. Vem aí a questão da individualidade biológica, né? E por isso, individualizar os estímulos de treinamento apresentaria melhores resultados. Ou seja, está dizendo que para que os meus resultados venham rapidamente, eu teria que ter um treinamento individual e não um treinamento coletivo. E meu treinamento sendo individual, eu teria aí maiores resultados. Então, mediante essas explicações e o que a gente debateu, quem respondeu que a letra A estava correta acertou. As duas estão como verdadeiras, né? A gente realmente tem que ter um treinamento personalizado. Eu tenho que estruturar, eu tenho que prever como vai ser esse treinamento, né? Além do mais, orientado por um profissional, né? Baseando-se aí no meu organismo, né? Metabólico. E aí eu também tenho que ter em mente que, para que isso aconteça, eu tenho que ter em mente também que cada ser humano é único, vai ter uma formação física, psíquica própria, e aí eu tenho que ser um treinamento individualizado mesmo. Eu não posso passar o meu treinamento para Franklin vai ser o mesmo para Fabrício, o mesmo para Matheus. Não, são organismos diferentes, então a gente tem que buscar meios diferentes. Então, questão 13, letra A. Questão 14. Justamente no ano olímpico, a pandemia causada pela Covid tem impedido diversas competições ao redor do mundo, estendendo seus impedimentos, inclusive, sobre os programas de treinamento de diversos atletas amadores e profissionais, inclusive. O destreinamento pode ocorrer em virtude de doença, lesão, férias ao fim de temporada, de competição, de término de carreira do atleta. A interrupção de um plano de treinamento, independentemente do motivo, promove uma queda considerável no desempenho e na sensação fisiológica de bem-estar do indivíduo. Qual a definição aí está se referindo a qual princípio? Individualidade, sobrecarga, reversibilidade ou continuidade? Quem respondeu continuidade ou reversibilidade, acertou. Certo? Então, o que a gente já falou. Se há o destreinamento, o cara parou de treinar, ele vai ter que retornar praticamente ao estado inicial, né? Vai voltando, regredindo, e aí ele vai perdendo
aquela questão de ritmo, né? De resistência e tal. E aí ele vai ocasionando essa questão de reversibilidade. Ok? Vamos já, Fabrício. Questão 15. Questão 15 é aquela que tem a foto do carinha lá, dos cinemas. E ele falava o seguinte: destreinamento ou envelhecimento? Como sabemos, o processo de envelhecimento se inicia muito cedo, a partir do momento que atingimos nosso ápice de desenvolvimento, né? No início da segunda década de vida. Considere as afirmações a seguir. Eu tinha 4 alternativas, das 4 eu teria que ver qual ou quais estariam certas. A primeira ele fala o seguinte: analisando essa foto, a gente vê aí um princípio de adaptação, ele era bem forte e foi para flácido, né? Isso é um princípio de adaptação? Não, né? Então a gente já vê que a 1 está errado. Então, letra A, a gente já matou a questão aí, né? A, C e D está errado, que todas têm 1. A 2, o princípio da individualidade biológica prevê condição acima referida. Não. 3, a condição descrita, né, na imagem refere-se ao princípio de reversibilidade? Sim, né? Ele treinava antes, ele era bem musculoso, não treina mais como antigamente. A tendência desse aí é que ele fosse regredir, né, em termos de massa. E 4, a redução nos status de treinamento no envelhecimento é um processo natural. Exatamente. Então, de acordo com que a gente vai ficando mais velho, a gente tem esse processo aí de redução de status de treinamento, né? A gente não tem mais aquele mesmo pique, aquela mesma força que tem quando tu é jovem. Então, quem marcou letra B de bola, acertou. E é isso, né? Então, quem não fez atividade, já fez agora. Já pode mandar para o e-mail. Aí eu vou para a explicação agora por que só vai ser possível encaminhar até hoje, ok? Parabéns a todos que acertaram as questões. Quem não acertou, valeu como feedback para saber onde foi que errou, certo? Então, como eu mencionei no início da aula, a gente tem até a data de hoje para receber essas atividades, né? Eu, no caso. Então, enquanto não for meia-noite, vocês podem encaminhar. Ah, professor, por quê? Das outras vezes, posso sim, Heloísa. Mando já. Deixa eu só passar essa explicação aqui. Ou então, se alguém quiser adiantar para ela, por que o senhor vai aceitar só hoje? Porque das outras vezes aceitou em outros momentos. Então, deixei para falar isso agora, pessoal, para não influenciar na nossa aula, certo? Mas eu tenho uma situação não tão favorável e uma informação não tão boa. A gente sabe que nossa vida é feita de ciclos, né? Uns precisam se fechar para outros iniciarem. O sol deve brilhar para todos. E infelizmente hoje está sendo minha última aula com vocês, tá? Por quê? Eu sou contratado do Estado e nós que somos contratados, a gente tem um período de contrato de 2 anos. Muitos aqui estavam na escola já quando eu cheguei, né? Muitos aqui. Tive contatos com quase todos que foram meus alunos na primeira série. E de lá para cá se passaram 2 anos, tá? Valeu, Fabrício, pelo gabarito aí. E de lá para cá se passaram 2 anos e infelizmente o tempo ele não para, né? Da mesma forma que eu tive oportunidades, essa minha oportunidade ela está se encerrando, certo? Hoje é minha última aula com vocês, como mencionei, e por isso que eu só posso aceitar a atividade de vocês até hoje. Amanhã eu estou entregando todos e quaisquer tipos de planilhas à coordenação para entregar para o próximo professor de vocês, que eu não sei se vai chegar agora, se vai demorar. Quando a gente trata sobre isso aí, a gente nunca vai saber. E estou aqui justamente para isso. Quis fazer isso agora, não fiz no primeiro momento, porque isso iria, querendo ou não, atrapalhar a nossa interação com o conteúdo e tal. Então, o que acontece? Gratidão a todos. Quero aqui primeiramente agradecer a vocês pela parceria. Para quem foi meu aluno desde a primeira série, né? Muitos aqui foram meus alunos assim que eu cheguei. Fui muito bem recepcionado, muito bem acolhido. E isso eu não tenho do que reclamar. E daí, quero que vocês permaneçam aí na pegada dos estudos, né? Que vocês realmente
Continue nessa pegada, não desistam. Vocês estão numa fase da vida em que estão vendo o que vai ser melhor para vocês, estão tendo a certeza do que vocês querem ser. E só depende de você. Infelizmente, na vida hoje, a gente só tem algo se a gente correr atrás e se realmente é através de estudos. Então, quem não tem, a gente vê aí, tem vários exemplos aí nas nossas vidas que pessoas que não têm oportunidade justamente por isso, por não ter estudo. E aí depende de cada um, essa força de vontade, depende de cada um permanecer buscando realizar os nossos sonhos e chegar onde a gente tanto almeja, tá? Então, estou aqui para me despedir de vocês agora, certo? Espero que nesse período que a gente ficou junto, que a gente tenha realmente tido grandes aprendizagens, que eu possa realmente ter contribuído na vida de cada um de vocês. Estudei muito para passar o que eu passei para vocês, sempre da melhor forma. Às vezes era um conteúdo mais complicado, mas eu tentava abrir os olhos e tal. E daí é vida que segue, como eu falei, são ciclos, então o meu está encerrando, vai abrir o de outra pessoa, já vou para outro lugar, e assim a vida não para, tá? Então, agradeço a todos por tudo, estarei sempre à disposição de vocês, caso vocês precisem. A gente vai estar se barrando aí pela vida, em qualquer lugar, como é o exemplo aqui de Aslean. Aslean foi meu aluno lá no Mari Saraiva, 2015, e hoje ele foi meu aluno agora aqui no médio. Então, é isso. Não tenho mais o que falar, só agradecer. E lembrem de mandar tudo que vocês estiverem me devendo para o e-mail hoje, porque eu tenho que passar isso para a escola amanhã como sem falta, né? Então amanhã é meu último dia na escola, mas hoje com vocês acaba sendo meu último dia. Certo? Então, gratidão a todos. Agradeço muito por cada um que está aqui, por cada um que resolve tirar um pouco do seu tempo para investir nos seus estudos e estarem aqui comigo. Tá bom? Então, vou colocar o chat agora, a frequência de vocês, dessa aula de hoje. Não deixem de assinar, porque também foi uma aula dada, é uma aula válida. E é isso. Não tenho mais palavras para falar, isso é um pouco difícil para mim, né? Despedir para todo mundo é difícil. Então, vou sentir muita falta de vocês também. É isso. Me calei agora. Eu que agradeço a todos vocês pela parceria. Obrigado a todos. Sim, com certeza, Matheus. Infelizmente esse ano a gente não teve o contato físico, né, ainda, mediante as aulas já estarem para voltar, mas eu já tive contato com alguns de vocês. Que o senhor tenha uma outra oportunidade aí de trabalho. Muito boa. Valeu, Alex. Já estou saindo daí para outro lugar já. Graças a Deus já começo o ciclo em outro lugar já. Boa. Obrigado, Matheus. Stephanie, Andriele. Valeu, professor. Valeu, Lucas. Valeu, professor. Boa sorte pro senhor aí. Obrigado, Diego. Eu. Uma próxima vez, Adriano. Valeu, Eduardo, Érica, Heloísa, Gisiele, Matheus, Lorena. Obrigado a todos. Sucesso para vocês também, tá? Continuem focados aí, não percam o foco. Guilherme, Rafaela, João Paulo, Eduarda. Gostei muito também de ter vocês como meus alunos. Tanto vocês aprendem quanto a gente. Isso sempre vocês coloquem na cabeça que não é pelo fato da gente estar sempre ali na frente passando algo que só vocês estão aprendendo. A gente aprende com cada um de vocês. Valeu, Alan. Tchau, Matheus. Obrigado, Júlia. Tchau, Hanna. Obrigado. Para vocês também. Exatamente, Matheus. Sempre estaremos nesse processo de aprendizagem. Sempre.
Até, Matheus. A gente se esbarra por aí. Estarei sempre na torcida por vocês.